Fala galera, está começando mais uma edição do 4 na Linha Podcast. Fala galera, está começando mais uma edição do 4 na Linha Podcast. Eu sou o Vitor Afonso, estou aqui na companhia dos meus queridos parceiros de bancada, Gabriel Camargo, Igor Macena e Fernando Fernandes. E para começar, vamos manter a tradição. Então, Fernando, diz pra gente qual é o seu destaque esportivo da semana. Fala, Vitor. Fala, meus amigos. Tô de volta depois de uma semana. Certeza que vocês sentiram muito a minha falta, mas vocês vão negar isso até a morte. E como eu faltei na semana passada, eu vou fazer dois destaques rápidos. O primeiro é o embate entre os goleiros brasileiros Alisson e Ederson na partida entre Liverpool e City, que vai ser realizada nesse domingo pelo Campeonato Inglês. É sempre bom ver os principais goleiros brasileiros da atualidade jogando, ainda mais porque eles são peças fundamentais em duas das principais equipes do mundo, né? E o meu outro destaque vai para o goleiro Mendy, do Chelsea, que tomou mesmo o lugar do Kepa no gol dos Blues e está há 5 jogos sem tomar gols, algo que não acontecia no time inglês desde 2010. O goleiro tem sido muito elogiado pelo Lampard e pelo próprio Cech, que foi fundamental na sua contratação e tem conquistado muito a torcida. Aí resta saber, né, se o Kepa vai procurar outro lugar para ir ou se vai tentar competir mesmo com o Mendy pela posição. Olha, Fernando, de fato estávamos morrendo de saudade, até porque você mostrou que nessa semana ausente, você se especializou em conseguir dar um migué para destacar mais personagens, porque o destaque, né, a gente tem que destacar uma pessoa ou um clube, é um destaque esportivo, você fez dois, e nesses dois, em um deles, você agrupou 2 goleiros. Então, no caso, você falou de 3, então tudo bem, mas passou excelentes destaques, e agora eu quero também que seja muito bem-vindo o Igor Macena, e diz aí, Igor, qual é o seu destaque esportivo da semana? Fala, Vitor. Fala, amigos. Fala, queridos ouvintes. O meu destaque dessa semana vai para o time do Borussia Mönchengladbach, que semana passada eu já tinha destacado o jogo final de semana contra o Leipzig, que é um duelo de líderes do campeonato alemão, e ele conseguiu vencer. E essa semana na Champions fez um resultado que há muito tempo que a gente não vê, um 6-0 fora de casa, contra um time que estava bem na competição, já tinha ganho do Real Madrid, tinha empatado com a Inter, que era o Shakhtar. Então o Borussia hoje lidera o grupo da Champions, esse grupo com os 3, Shakhtar, Real e Inter de Milão. Então eu acho que é um time para a gente ficar de olho, é um time, uma grande surpresa da temporada, ninguém tinha essa expectativa. E acho que é um time que não sei se chegar muito longe, assim, talvez seja 3 rodadas que ele tem ainda para competir, que ele não consiga repetir, mas é um grande feito e eu acho que é um time para a gente ficar de olho. Marcena, foi surpreendente mesmo essa vitória do Borussia Mönchengladbach pela Champions League, da maneira como ela foi construída, e também ao longo do programa hoje nós falaremos de Bundesliga, falaremos de outro Borussia, mas mais para frente a gente entra nesse assunto. Eu quero saudar também aqui o nosso integrante de bancada, o Gabriel Camargo. Gabriel, diz pra gente qual é o seu destaque. Fala pessoal, tudo bem? O meu destaque dessa semana vai ser o Grupo H da Champions League, que a gente imaginava ter 2 grandes favoritos para classificar o Manchester United e o PSG. E na última rodada, os 2 favoritos perderam suas partidas. E o destaque ainda mais negativo é para o PSG, que está uma situação um pouco mais complicada. São 2 derrotas e só uma vitória. Tem que começar a abrir o olho, porque os 2 concorrentes são fortes nessa disputa pelas 2 vagas nas oitavas de final. O Leipzig está brigando pelo título alemão, não sei até quando, mas está lá no início, está no topo da tabela, está lá junto com o Borussia e com o Bayern. E o Manchester United é um time que está crescendo, está melhorando, e apesar da inconsistência no trabalho do treinador, tem muito talento individual, então pode acabar de sobressaindo. E aí o PSG está nesse meio do caminho, então essas próximas rodadas vão ser fundamentais se eles quiserem se classificar e tentar repetir uma campanha tão boa quanto do ano passado. Gabriel, é interessante você trazer esse destaque do grupo. Eu fiquei surpreso com a derrota do Manchester, né? Depois de ganhar bem do Leipzig, acabou perdendo para o Istambul, então fora de casa, mas achei um resultado surpreendente. Acho que eu considerava como a equipe, o chamado patinho feio do grupo, acabou ganhando do Manchester. Então, vamos ver como é que esse grupo vai se desenrolar. E o meu destaque esportivo da semana, ele vem do nosso tema principal, inclusive. Teve um ouvinte, inclusive, que mandou uma pergunta sobre esse tema. Nós vamos falar isso na nossa discussão do tema principal, porque o meu destaque é o Diogo Jota, né, o atacante do Liverpool, ex-jogador do Wolverhampton, que já vinha fez uma última temporada excelente no Wolverhampton, foi contratado pelo Liverpool e está voando no meio de semana pela Champions League também. Ele fez
um hat-trick, marcou 3 gols na surpreendente vitória do Liverpool por 5-0 sobre a Atalanta. Não surpreendente pela vitória em si, né, mas pela maneira, pela goleada em cima da Atalanta. A Atalanta, o grande ataque na Europa na última temporada, passou sem gols em casa, né, perdeu de 5-0 para o Liverpool com 3 gols do Diogo Jota. O jogador vem muito bem, já vinha bem em partidas da Premier League, está tendo excelentes atuações e está desbancando aí, pelo menos no momento, o Roberto Firmino. Vamos falar um pouco mais disso mais para frente. Então fique aqui com a gente para mais uma edição do 4 na Linha Podcast. Nesta edição do 4 na Linha, nós vamos destacar o grande duelo que promete agitar a Premier League no fim de semana, o duelo entre Manchester City e Liverpool, que acontece no domingo, às 1h30 da tarde, né, pelo horário de Brasília, o duelo 1h30 da tarde, Manchester City e Liverpool, as duas equipes aí que protagonizaram as grandes disputas pelo título da Premier League nos últimos anos, com o City batendo o recorde 2 temporadas atrás, o Liverpool na temporada passada passando o carro e ganhando com tranquilidade, sendo campeão com tranquilidade. Então são as duas equipes que estão dominando a Premier League nos últimos anos, dominando o futebol inglês nos últimos anos. Então vai ser essa discussão hoje, nós vamos começar por essa partida. Eu quero começar essa discussão puxando a opinião do Igor Macena para essa partida. Macena, o que você espera desse duelo entre City e Liverpool, entre Klopp e Guardiola? Vitor, a expectativa é de um grande jogo, né? São duas grandes equipes, dois dos times mais fortes do mundo, assim. Dois times que, com certeza, na Champions League vão estar até o final brigando. Até a final do Campeonato Inglês também vão estar disputando. Então, eu acho que é um grande jogo. A gente tem algumas situações, por exemplo, o Van Dijk não está presente. Eu acho que é uma perda muito grande para o Liverpool. O Fabinho também está machucado, seria o substituto. Então, eu acho que também é uma perda assim que, pelo menos, tentar chegar no nível do Van Dijk, não conseguia, mas era um outro cara que estava dando conta da posição e também não vai conseguir. Então, vai ter um grande problema na zaga. Mas tem jogadores, como você próprio falou no destaque, o Diogo Jota, que pô, é um cara que já entrou fazendo gols que o Firmino não estava fazendo. E é um time que muito preparado para todas as situações, é um time já pronto para jogar, seja os jogadores estejam, mas o mesmo estilo de jogo. E do outro lado a gente tem o City, que a gente falou no início muito sobre não saber o que esperar desse time, que eles estavam numa fase de formulação, que não estava fazendo bons jogos, mas parece que está encontrando um bom caminho ali, já está melhorando, já está no próprio Champions League, já está ganhando todos os seus jogos. Na Premier League tem conseguido fazer bons jogos, mas os resultados ainda não são tão bons, mas está subindo, está indo degrau a degrau, e temos dois gênios, dois técnicos gênios, né? Um em cada lado, o Klopp e o Guardiola, cada um em seu estilo. Então eu acho que é um grande jogo, tem várias nuances que a gente pode ver, a gente vai ter que reparar muita coisa, mas eu acho que para o amante de futebol vai ser um grande final de semana, um grande clássico. Eu concordo com o Igor, apesar de a gente esperar, até nas nossas previsões aqui no programa, a gente esperava mais protagonismo e mais domínio até dos dois times, do Liverpool e do City, muito pelo que eles fizeram na última temporada. Apesar do Liverpool já ser líder do campeonato inglês, ainda o começo meio instável, alguns jogos um pouco abaixo, vitórias que não foram tão incontestáveis como o ano passado, o que é normal também nesse cenário de pandemia, mas sem torcida, enfim. Nenhum dos dois times ainda está performando como a gente imaginou. O Liverpool até melhorou agora nessa última semana, fez jogos melhores, mas como o Igor falou, tem a perda do Van Dijk, que com certeza vai pesar bastante nesse campeonato, principalmente no campeonato inglês, principalmente com um ataque tão forte quanto o do Manchester City. E é isso, vai ser um jogão, dois times muito bons, vão jogar para frente, tenho certeza, então vai ser bem legal acompanhar essa partida no final de semana. Gabriel, eu concordo que também com você, com uma cena que vai ser uma grande partida, um duelo que aí a gente pode transportar um pouco para Klopp e Guardiola, né? Desde a época do Campeonato Alemão, os dois se enfrentando, os dois duelando, com grandes partidas, e também no Campeonato Inglês, um no City, outro no Liverpool, e como a gente disse, as equipes que têm dominado o cenário, principalmente inglês, nos últimos anos. E apesar do Manchester City não teve um bom início de temporada na Premier League, eu acredito que ainda vai brigar pelo título. Eu acho que ainda é um dos favoritos, ao lado do próprio Liverpool, pode brigar pelo título. E o Liverpool, acho que achou aí, apesar desse começo instável, ele achou uma peça fundamental ali, que encaixou muito bem no time, que foi o Diogo Jota. E o time está começando a evoluir. Depois daquela derrota surpreendente, aquela goleada para o Aston Villa,
Acho que as coisas voltaram para o rumo. Essa goleada no meio de semana em cima da Atalanta mostrou que a equipe segue muito forte, que é uma das principais equipes da Europa ainda. Então, acredito que vai ser um grande jogo. Essas equipes devem, sim, protagonizar a briga pelo campeonato inglês. Acredito ainda que o campeonato inglês fica entre essas duas equipes. Eu queria saber também a opinião do nosso querido Fernando Fernandes. O que ele espera desse jogão entre Manchester City e Liverpool. Bom, Vitor, minha expectativa é bastante alta, assim. Eu acho que as duas equipes talvez sejam, falando de elenco, talvez sejam as duas equipes talvez mais fortes, além do Bayern de Munique, na Europa. E eu acho que é uma partida em que o City precisa se provar. O Liverpool, como a gente já imaginava, assumiu a ponta da tabela, então não é uma novidade, apesar desse começo instável, que nem o Gabriel falou, mas o City precisa se provar, ele precisa começar a se reerguer nesse campeonato. Teve um início péssimo, perdeu alguns jogos, perdeu um jogo em casa para o Leicester que não era esperado, então é agora mostrar nesse jogo que ele é tão forte quanto o rival. Então, assim, expectativa alta. Fernando, e você falou uma palavra aí que vai até me trazer um gancho, né, para o próximo assunto, que é o se provar, né? Que para mim, que tem sido a grande novidade muitos esperavam do Thiago, mas ele não teve ainda a sequência imaginada, mas na equipe do Liverpool, então muitos esperavam dele, mas para mim o grande destaque do Liverpool nesse início de temporada é o Diogo Jota, que veio do Wolverhampton, e aí o nosso querido ouvinte, Pedro Aranovic, ele mandou uma pergunta exatamente sobre isso. Ele perguntou se o Diogo Jota já bancou o brasileiro Roberto Firmino, que ao longo das últimas temporadas era o dono daquela posição ali no ataque. E respondendo o nosso ouvinte, eu diria que sim. Eu acho que esse não tem como você tirar, ainda mais pela fase atual do jogador e o contraste com a fase que o Firmino vivia. O Firmino tem sua importância para o time do Liverpool, campeão da Champions, campeão inglês, para essa fase vitoriosa de comando do Klopp, mas no momento o Diogo Jota ele já chegou pedindo passagem, chegou muito bem, então não tem como você tirar um jogador desse do time principal, até por mérito, apesar dos longos anos aí do Firmino como um dos ídolos e ícones desse time do Liverpool, o Diogo Jota está pedindo passagem, uma fase iluminada, e eu queria saber qual é a opinião dos demais ouvintes. Sei que o Pedro é amigo do Macena, então, Macena, quero começar por você, eu quero sua opinião. O Diogo Jota já bancou o Roberto Firmino? Então, eu concordo com tudo que você falou, e só lembrando também que o Firmino sempre foi um jogador que trabalha muito pro time, foi um jogador que é muito importante pro time, mas é um jogador que não faz tantos gols no Liverpool, não é um jogador, ele vive algumas fases de que ele não faz gol, por exemplo, não faz gol no Anfield, tem um tempo, ele viveu alguns momentos assim no Liverpool desde que ele chegou lá. E querendo ou não, um centroavante vive de gols, né? Mesmo ele tendo uma função muito importante para o time, acaba que isso pesa muito. E aí você vem um novo jogador que entra no lugar dele, que consegue fazer o que ele não estava fazendo nesse sentido, é muito difícil você não colocar ele para jogar. Mas eu não tenho certeza, eu acho que ele deveria ser, mas eu não tenho certeza se o Klopp vai fazer isso, porque eu acho que o Klopp é um cara muito de grupo, é um cara que trabalha muito todo o seu elenco, então eu acho que ele vai tentar fazer algum tipo de revezamento maior, eu acho que ele vai tentar botar o Firmino também para jogar em outras posições, mas eu acho que assim, se você pensar no 11 ideal, eu não sei se hoje o Diogo Jota já ganhou a posição do Firmino, eu acho que deveria ter ganho, mas tentando entrar um pouco na cabeça do Klopp, eu acho que ainda não, acho que ele ainda precisa se provar um pouco mais no time do Liverpool para conseguir fazer isso. Eu também acho que o Diogo Jota tem mostrado um bom futebol, já mostrou nas últimas temporadas com o Wolverhampton, mas ainda acho muito cedo para a gente cravar ele como titular no lugar do Firmino. O Firmino é um cara muito importante para o esquema do Klopp, foi muito importante nas últimas temporadas para o Liverpool, lógico, não vai viver só do passado, mas é início de temporada ainda, e eu nem achei que o Firmino esteja tão mal assim, tão abaixo. Está um pouco abaixo, mas nada demais também, começo de temporada, uma temporada diferente para muita gente, para todo mundo, na verdade, né? Então, e o que eu acho mais curioso é que o Diogo Jota, ele chegou, na verdade, pelas últimas temporadas no Wolverhampton, principalmente, ele atuava mais aberto pela esquerda, então imaginava até que ele seria um substituto do Mané, por exemplo, para jogar aberto. E acabou que o Klopp conseguiu encaixar ele ali na posição do Firmino e está sendo um teste interessante, está funcionando. Ganha uma opção para o elenco, um elenco que não é tão profundo assim do Liverpool,
não tem tantas peças assim, principalmente no setor ofensivo. Então o Diogo Jota acho que pode se tornar um 12º jogador. Só acho muito cedo ainda para querer cravar que ele vai roubar a vaga do Firmino ou não. Ainda está no começo da temporada e essa temporada vai ser muito atípica, então é capaz de um 12º jogador acabar jogando tanto quanto o Mané, o Salah, o próprio Firmino, porque vai substituir, tem convocação, aí o cara dá uma poupada, enfim, esse ano vai ser um pouco diferente. Então acho que é bom para o Liverpool, que ganhou uma peça interessante para esse time, mas ainda acho cedo para bancar o Firmino. Gabriel, você trouxe um ponto interessante, que é dois, na verdade, o do rodízio. Também acredito que isso vai acontecer bastante, é muito comum na Europa, inclusive. E também a questão da posição, né? Que eu também não imaginava que o Diogo Jota chegasse para atuar com tanta qualidade, né? Ou pelo menos não com tanta... que tivesse um resultado tão positivo em curto prazo, jogando numa posição diferente do que ele vinha jogando nos últimos anos, né? Se destacando nos últimos anos na equipe do Wolverhampton. Mas e voltando rapidamente sobre bancar o Firmino, não cravo isso para a temporada como um todo, né? Não, o Firmino perdeu a posição, acabou a era Firmino no City, não é nada disso. É apenas que, nesse momento, hoje, eu começaria escalando a equipe com o Diogo Jota, né? Apesar de toda a importância do Firmino, eu acho que você está com um jogador vivendo uma excelente fase, você tem que tentar extrair o máximo daquele jogador. Com toda a importância do Firmino e de outros jogadores com passado maior no Liverpool, sim, claro, são jogadores muito importantes. Mas eu acho que se você tem um jogador voando nesse período, ainda mais num momento tão difícil, como você falou, uma temporada atípica, começando com pandemia, se tem um jogador voando, eu acho que esse jogador tem que estar na equipe. Então, por isso que eu defendo a permanência do Diogo Jota na equipe titular. Mas quero saber a opinião do Fernando, se ele acha que o Diogo Jota já bancou ou não o Firmino. Vitor, eu vou muito de acordo com o que vocês falaram. Acho que é cedo para a gente cravar que ele assumiu o lugar do Firmino, mas eu concordo com você, que eu acho que quando tem um cara que está entrando, está surtindo efeito, está fazendo gol, coisa que, como vocês mesmos falaram, não era uma coisa que o Firmino estava fazendo tanto ultimamente. Então, acho que, cara, tá pedindo passagem mesmo. Eu acho que o Klopp vai acabar utilizando, revisando bastante os jogadores, mas acho que é cedo para afirmar. Eu acredito também nisso do rodízio. E aí a gente falando um pouquinho agora agora a gente vai para um assunto que vem sendo debate aí no futebol europeu, no futebol mundial como um todo há muito tempo. Mas antes de eu entrar propriamente na pergunta, eu vou passar por uma outra curiosidade, que é um outro grande jogo no fim de semana, que é o duelo aí saindo da Premier League, indo para a Bundesliga, né, o campeonato alemão, o duelo entre Borussia Dortmund e Bayern de Munique. Né? O duelo vai ser no sábado, às 14h30 da tarde, pelo horário de Brasília, e o duelo reúne aí as duas equipes que, na última década, principalmente, né, protagonizaram grandes duelos. O Bayern depois acabou entrando numa hegemonia no campeonato alemão, mas protagonizaram final de Champions, brigas em Supercopa da Alemanha, Copa da Alemanha, Campeonato Alemão, enfim, vários jogos interessantes, e durante um bom período era um duelo entre Klopp e Guardiola, né, que hoje se enfrentam na Premier League nos duelos entre Manchester City e Liverpool. Então, até fazendo um pouco aí, unindo um pouco esses dois clássicos, né, o City contra o Liverpool e o Borussia contra o Bayern, eu quero fazer uma pergunta que não é nenhuma novidade nas mesas de debate, mas eu quero que vocês respondam e escolham o seu preferido. Não vale ficar em cima do muro dessa vez. Para vocês, quem vocês preferem, quem vocês gostariam que fosse o técnico do time de vocês? Pep Guardiola ou Jürgen Klopp? Eu começo com o Gabriel. Cara, apesar de difícil, não pode ficar em cima do muro, então vou de Guardiola. Eu acho que ele é um técnico mais vencedor também, tá há mais tempo, na verdade. É um estilo que também foi muito marcante com aquele time do Barcelona. Então, foram temporadas muito mágicas com aquele time do Barcelona. Então, meio que marcou, apesar de também adorar o Klopp. Inclusive, eu gosto mais até do Klopp da época do Borussia, dos times dele, eu acompanhava até mais. Mas é um treinador fantástico também. Li o livro dos dois, então adoro os dois, a história dos dois. Os dois são caras inteligentes, são treinadores que pensam o jogo inteiro, pensam em todos os fatores dentro de uma partida, o que tem fora, o que tem dentro, enfim. São dois caras completos, mas se tivesse que escolher para ser treinador do meu time hoje, eu escolheria o Guardiola.
Eu vou concordar com o Gabriel também. Eu escolheria o Guardiola para o meu time, com certeza uma escolha difícil, são dois grandes técnicos. Diria que até o Klopp hoje está numa fase um pouco melhor do que a do Guardiola, que a gente já falou muito, que está tendo que se reencontrar no City. Mas eu não posso negar o fato de que o maior time que eu vi jogar foi o Barcelona do Guardiola. Assim. Foi um time que meio que marcou uma geração e, querendo ou não, ele era a cabeça daquele time, ele, Messi, e aí Xavi e Iniesta também eram grandes jogadores naquele time, todos os outros, mas eu acho que ele era o grande símbolo daquele time, daquele estilo de jogo, que era uma coisa que eu nunca tinha visto na minha vida um time conseguir fazer o que aquele time fazia. E ele, querendo ou não, deixou sua marca no Barcelona, acabou indo para o Bayern de Munique, conseguindo fazer um grande trabalho no Bayern de Munique também, chegou num City, conseguiu fazer um grandíssimo trabalho no City, não conseguiu o que o City realmente queria, que é a Champions até agora, mas eu acho que isso aí ainda é um processo, ainda é uma coisa que ele está se reinventando para tentar fazer isso, porque o futebol que ele praticava no passado, ele não consegue praticar mais hoje em dia, ele não tem os mesmos jogadores, o futebol em si ele muda muito, então você não consegue fazer os mesmos estilos de jogo sempre, mas eu acho que ele é um técnico extraordinário e está se adaptando para isso. Então a gente vê, por exemplo, ele ainda não renovou com o City, mas ainda está nesse processo. Ano que vem ninguém sabe para onde ele vai, mas dizem que fica no City. Só que tem todo um projeto, ele parece que vai renovar com o projeto Messi, então vai ser uma reunião dos dois de novo, então é uma coisa que eu estou muito na expectativa para ver, estou torcendo muito para acontecer. Então, minha escolha começa não tirando, claro, o mérito do Klopp, o grande time do Liverpool que ele fez, o grande time do Borussia que ele fez também. São dois times que eu gostava muito de ver, mas nenhum chega aos níveis do time do Guardiola, do Barcelona do Guardiola. E mesmo os grandes momentos do City, que você vê a transformação. Por exemplo, o De Bruyne, que é o jogador que a gente sempre fala muito bem dele, fala muito sobre. Ele, na mão de outros técnicos, talvez não conseguisse render o que o Guardiola consegue fazer ele render. Então, eu acho que isso é uma característica muito importante do técnico, e o Guardiola é mestre nisso, então meu voto vai para ele. Bom, eu vou ser diferente dos meus colegas, eu vou votar no Klopp. Óbvio que o trabalho que o Guardiola fez no passado foi incrível, foi maravilhoso, vai ser inesquecível, mas eu estou pensando hoje em dia e eu acho que o trabalho do Klopp pelo Liverpool é mais consistente. Acho que o Guardiola não conseguiu nesse City fazer o que todo mundo esperava, que era ter ser mais forte a nível europeu, e ele não conseguiu fazer isso. E eu acho que coisa que o Klopp conseguiu levar, por exemplo, o Liverpool a 2 finais de Champions League. Acho que eu vou levar em consideração esses últimos anos e não o que o Guardiola fez lá atrás. Prefiro, nesse retrospecto recente, eu fico com o futebol que joga os times do Klopp e o que o Klopp fez nesses últimos 3 anos. Fernando, eu vou concordar com você em relação aos trabalhos recentes, né, os resultados mais recentes, títulos, enfim. E vou, inclusive, te agradecer por ter votado no Klopp, porque, então, assim, nós não teremos uma unanimidade, né? Muitos dizem que toda unanimidade é burra. Então, caso você votasse no Guardiola, nós teremos uma unanimidade, porque, no fim das contas, eu também fico com o Guardiola. Muito difícil fazer essa escolha. São os dois técnicos que hoje, para mim, são os melhores técnicos do mundo e, assim, bem à frente dos demais, né? São dois treinadores que eu gosto muito do trabalho há muitos anos. Li o livro dos dois também, assim como o Gabriel. Tanto o Guardiola Evolução, o Guardiola Confidencial quanto Evolução, e também o livro da carreira do Klopp. Vi a série do Manchester City. Então, assim, quando você começa a acompanhar um pouco mais o trabalho dessas figuras em termos mais próximos, né, com um livro, com uma série, você acaba entendendo muita coisa que os jogos propriamente ditos não mostram. Então, você acaba se apaixonando ainda mais pelo trabalho deles. Então, são dois treinadores fantásticos, mas aí eu vou também resgatar o que disse uma cena em relação àquele Barça que foi, talvez, para mim, né, para mim com certeza, mas talvez para muitas outras pessoas, a grande soberania na Europa nos últimos anos. Assim, apesar dos grandes resultados do Liverpool, apesar do Borussia Dortmund do Klopp ter sido uma das equipes que eu mais gostei de ver até hoje na minha vida, eu adorava ver aquele Borussia Dortmund do Klopp, e ele tem muito disso no Liverpool também. Mas o Guardiola naquele Barcelona especificamente foi algo incrível, foi algo inacreditável. Aquela segunda final de Champions em cima do Manchester United foi uma coisa assim que você não consegue imaginar, né? A supremacia de um clube em cima do outro.
numa decisão de Champions, apesar do placar ter sido 3-1, foi um banho do Barcelona. E também trazendo para um retrospecto um pouco mais recente, o cara, 2 temporadas atrás, ele foi campeão com recorde, batendo 100 pontos na Premier League. Na última temporada não foi bem, de fato não foi. Na Champions League não conseguiu botar o City no outro patamar. Realmente não aconteceu, mas aí eu acho que também que entra muito da própria, que a gente já conversou aqui, que entra às vezes sim em campo a questão do peso da camisa, né? E muitas vezes isso para o City fez diferença. Faltou muito isso em muitas situações. Então, eu acho que o papel do Guardiola em alguns momentos poderia ter sido melhor. No City, poderia. Mas o que ele fez no Barcelona, o que ele fez depois no Bayern, o que ele fez já no seu 2º e 3º ano no City, foram coisas incríveis. Então, hoje, muito difícil, mas eu escolheria o Pep Guardiola. Então, nós ficamos aí com 3-1 para o Guardiola. Achei que teríamos até um empate. O voto do Macena me surpreendeu. Então, assim, foi um bate-papo bem interessante. Então, só para resgatar, no fim de semana nós teremos os duelos entre Manchester City e Liverpool e Borussia Dortmund e Bayern de Munique. Então, fique ligado e já a gente volta para ter as dicas de jogos do fim de semana, claro, fora esses 2 jogaços que vão agitar a programação. Fique aí que a gente volta já. Estamos de volta com 4 na Linha Podcast e antes das dicas do fim de semana, nós vamos ter o nosso desafio do dia. Hoje retorna, já que o Fernando retornou, também retornamos com o desafio. E hoje nós teremos um Professor Pardal, vou comandar esse jogo. E o duelo do Professor Pardal vai ser o embate entre Pep Guardiola e Jürgen Klopp. No primeiro duelo entre eles, quando o Pep chegou no Bayern, né? Borussia Dortmund versus Bayern de Munique, na decisão da Supercopa da Alemanha de 2013, vencida pelo Borussia Dortmund por 4-2. Então, esse é o jogo. Supercopa da Alemanha de 2013, Borussia 4, Bayern de Munique 2. Primeira partida oficial do Guardiola no comando do Bayern. E aí o Klopp levou a melhor, já que a gente aqui nas escolhas colocou o Guardiola em vantagem, né? Já que ele teve essa moral com a gente. Vamos dar uma moral aqui também para o Klopp e botar um título do Klopp em cima do Guardiola. Então vamos lá, vou começar a ordem vai ser Gabriel, Fernando e depois o Macena. Então me digam aí um jogador que começou jogando ou que entrou de uma das 2 equipes. Eu vou de Mário Götze. Mário Götze. Parabéns, Gabriel, você começou já errando. Mário Götze não estava nessa partida. Só por curiosidade, você achou que ele estaria em qual equipe? No Borussia. Não, aí que você também se engana. Ele tinha deixado. Ele já tinha acabado de deixar. Isso, exatamente. Mas então verdade, o Mário Götze não estava. Chega com o Götze indo para o Bayern, né? Exato. Os 2 chegam juntos. Polêmica na época, inclusive, que decidiram a Champions, mas Mário Götze não estava em campo. Então vamos lá, agora é a vez do Fernando. Cara, eu vou começar com um goleiro que eu adorava o nome dele, que era o Weidenfeller. Muito bem, Fernando, está certo. Então eu vou usar a tática para atrapalhar meu oponente, já que meu oponente agora vai ser o Fernando, né? Então vou no outro goleiro, Manuel Neuer. E aí, parabéns, Macena. Você deu a vitória para o Fernando, porque o Manuel Neuer não era o goleiro, era o Tom Stark. Aí é foda. Então, vocês conseguiram, em 2 elencos que tinham muitas opções, vocês conseguiram durar uma rodada de jogo. Parabéns. Eu vou até repassar a escalação para vocês ficarem indignados com as equipes. Os times que começaram, do Bayern, Stark, Philipp Lahm, Van Buiten, Boateng, Alaba, Thiago, Miller, Kroos, Robben, Mandzukic e Shaqiri. Todos os jogadores que vocês conhecem. Todos. E vamos agora no Borussia. Weidenfeller, Grobkois, não sei falar o nome, me perdoe, minha pronúncia germânica não permitiu. Subotic, Hummels, Schmelzer, Bender, Sahin, Gundogan, Reus, Błaszczykowski, o Kuba e o Lewandowski. Então vocês esqueceram também do Lewandowski, atacante, uma cena... O Gabriel errou com o Mário Götze, mas beleza, a gente entende. Agora o Macena quis fazer graça e aí conseguiu perder o jogo, dando de bandeja para o Fernando um jogo Tentei usar uma tática, não deu certo a tática. Acontece. Obrigado, amigos. Faz parte. Obrigado. Muito Fernando obrigado. Conseguiu ganhar o Professor Pardal mais rápido da história do 4 na linha e de qualquer outro programa esportivo do mundo. Então, parabéns, Fernando. Depois dessa, a gente vai ter que passar algumas semanas sem jogos, porque o Professor Pardal está de greve, não tem como. Mas fica aí,
já volta com as dicas de partidas do fim de semana. E voltamos para o nosso último bloco do 4 na linha. E agora vamos dar as dicas de partidas do fim de semana. Lembrando que não vamos citar, claro, os jogos entre Manchester City e Liverpool e também Borussia Dortmund e Bayern de Munique, porque já falamos mais detalhadamente dessas partidas. Então, tirando esses dois jogos, Marciana, diz pra gente qual partida você destaca. Meu destaque vai para o jogo no Campeonato Italiano entre a Lazio e o Juventus, que acho que vai ser um grande jogo na casa da Lazio. E são dois times que estão na Champions League, né? A Lazio, como esperado, está em segundo do seu grupo, com o Borussia Dortmund em primeiro, mas já chegou a ganhar do Borussia, então eu acho que é uma equipe que vem forte. Nesse último jogo, empatou com o Zenit fora de casa, mas o time veio bem desfalcado, então é um time que provavelmente vai passar de fase na Champions, a gente vai vendo mais oitavas. E do outro lado, a Juventus, que agora com a volta do Cristiano Ronaldo, voltou a ser uma equipe muito perigosa. Já era uma equipe muito perigosa antes, mas agora com a volta do Cristiano Ronaldo está mais ainda. E eu acho que vai ser um grande jogo. São duas equipes que podem fazer um grande futebol, então é um bom jogo para ficar de olho. E você, Gabriel, diz pra gente qual partida você destaca. Eu vou sair um pouquinho do centro que a gente costuma ter de campeonato espanhol, campeonato inglês, no máximo um italiano ali, quem sabe um alemão, quando tem jogo, quando tem o clássico, e vou para o campeonato francês, PSG e Rennes. Eles se enfrentam no sábado e é um jogo interessante porque o Rennes começou muito bem o campeonato francês, estava em primeiro boa parte do campeonato, só tem uma derrota agora, mas deu 2 tropeçou, teve 3 empates e acabou perdendo a liderança, mas segue em terceiro, está só a 3 pontos do PSG, e talvez ele possa aproveitar esse momento meio instável do PSG de sem Neymar, o time meio em dúvida, não jogando tão bem, com resultado ruim na Champions League, pode estar meio abatido. Então, pode ser um jogo bem legal de acompanhar. Boa, Gabriel. Muito excelente seu destaque, né? Saindo um pouco exatamente como você falou, dos campeonatos que a gente costuma abordar mais intensamente aqui no 4 na linha. E, Fernando, qual é o seu destaque de partida para o fim de semana? Bom, o meu jogo vai ser a partida entre as Raposas e os Lobos, o confronto entre Leicester e Wolverhampton, que acontece pelo Campeonato Inglês nesse domingo às 11 da manhã. O duelo é entre dois times que estão na parte de cima da tabela, né? O Leicester, ele começou muito bem o campeonato, teve 2 derrotas mais recentes, mas voltou a vencer e precisa muito dessa vitória para se manter lá em cima, brigando com o Liverpool pela liderança. E o Wolverhampton, ele vem de 4 jogos sem perder, tá só a 2 pontos do Leicester, e assim, vencendo, ele entra no G4, né, do Campeonato Inglês. E olha, esse duelo é bom pra gente ficar de olho. Fernando, aproveitando a sua dica, eu também vou ficar na Premier League. O meu destaque é a partida entre Everton e Manchester United. O Everton, que liderava de forma isolada o campeonato inglês, né? Estava invicto, mas acabou perdendo na última rodada, mas está ali nas primeiras colocações, tem 13 pontos. E a equipe do Everton enfrenta o Manchester United, que não está bem na Premier League, teve um ótimo resultado contra o Leipzig na Champions, mas depois, na última rodada da Champions, já teve uma derrota também inesperada. Então, é uma equipe que oscila muito, como a gente sempre fala, mas eu acho que é um duelo interessante para a galera ficar de olho. É no sábado, às 9h30 da manhã, o duelo entre Everton e Manchester United. Se a gente puxasse aí para uns 10 anos atrás, a gente, com certeza, pensando nessas duas equipes, imaginaria o Manchester na frente, né? Mas hoje é o Everton, que está muito bem no campeonato inglês, que vem encantando no campeonato inglês, principalmente nas primeiras rodadas. Então, acho que é uma partida que vale a pena ficar de olho, esse duelo entre Everton e Manchester United. E eu agradeço a presença aqui, mais uma vez, dos nossos integrantes do 4 na linha, e agradeço também você, ouvinte, por estar com a gente mais uma vez. Continue ligado nas nossas publicações, siga a gente no Twitter e no Instagram, @4 na linha. Acompanhe a gente também no YouTube, no Spotify. Espero por você na próxima semana, então vem com a gente sempre que o 4 na linha conta com você. Um abraço e até mais. Deu um chapéu, bateu! Rubens, Barrichello do Brasil! Brasil! Na perna esquerda, ele está parado!